Financiamento é um erro? Talvez não. Você já deve ter ouvido falar várias frases negativas envolvendo financiamento. Que financiamento é ruim porque é queimar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Que ao financiar eu estou pagando dois bens em vez de um só, por exemplo, quando eu falo financiamento imobiliário. Que financiamento é ficar amarrado por vários anos. Existem várias frases. Mas se essas frases fossem verdade, metade da classe média brasileira estaria condenada. E não estão, porque sabem utilizar o financiamento de forma inteligente. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Sem discriminações e sem preferências, eu vou mostrar através de contas, de números reais, qual a melhor opção na hora de adquirir o seu imóvel, ou o consórcio ou o financiamento. E você vai se surpreender com essas contas, tá bom? Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo, mostrando as melhores opções na hora de adquirir os seus imóveis. Esse vídeo, como eu disse, é o terceiro. Você tem que assistir também o segundo, que fala a respeito do consórcio. Lá eu esclareço se o consórcio é ou não um bom negócio. Mas vamos para o vídeo de hoje, tá bom? Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você como sempre. Antes de prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que eu fizer aqui no canal, bem como para você receber os próximos vídeos dessa série, onde eu vou responder de uma vez por todas as melhores opções para você adquirir o seu imóvel. Quando eu falo do financiamento, talvez ele seja uma das modalidades mais criticadas na hora de adquirir os imóveis, mas é também a modalidade mais utilizada pelos brasileiros, principalmente, como eu falei, pela classe média brasileira. Por quê? O que o financiamento faz? Ele resolve um problema crônico que é tempo. Quando você quer um imóvel, nem sempre você pode esperar. E no financiamento, você tem o imóvel imediatamente. No primeiro dia, você financiou, o imóvel já é seu. Diferente do que acontece no consórcio, onde eu dependo de um sorteio, que pode ser no começo do consórcio ou no final do consórcio após 10, 15 anos. Isso o financiamento já resolve, que é a tempo. Você tem um imóvel imediatamente. Além disso, no financiamento, a valorização do imóvel trabalha a favor daquele que comprou. Por que isso, Rodrigo? Porque isso traz uma proteção patrimonial e as parcelas do financiamento não vão aumentar. O que acontece no consórcio quando existe uma valorização do imóvel? Há um aumento do valor da carta de crédito. Aumenta a carta de crédito, aumenta também a parcela que aquela pessoa que entrou no consórcio paga. E aumenta ainda o quê? A taxa de administração. Então a valorização do imóvel no financiamento é benéfica. A valorização do imóvel no consórcio já não é tão benéfica assim, porque faz com que a pessoa desembolse mais dinheiro. E outro detalhe importante é o seguinte: quando eu falo de financiamento, utilizando a tabela saque, as parcelas são decrescentes. Ou seja, eu começo pagando um valor um pouco mais alto e cada tempo, cada parcela que eu pago, esse valor vai diminuindo. Diminui com o tempo na tabela saque. Quando eu falo do consórcio, devido à valorização do imóvel, valorização da carta de crédito, o que acontece? Eu começo pagando uma parcela menor e essa parcela vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, só por essas diferenças, você já vê que o consórcio não é esse mocinho, esse super-herói na hora de adquirir o seu imóvel, como venderam para você. Que às vezes o financiamento, você olhando os dois sobre esses dois prismas, você consegue ver que o financiamento pode ser uma decisão, financeiramente falando, melhor do que o consórcio. E já vamos partir aqui agora para a tela do computador para eu mostrar para você de forma prática, com números reais, a diferença entre consórcio e financiamento na hora de adquirir o seu imóvel. Lembre-se, lá do primeiro vídeo da nossa série, que o imóvel que nós vamos utilizar como premissa, como base para os nossos cálculos, é um imóvel de R$300.000. Nesse caso, considerando as regras do financiamento, eu preciso dar uma entrada de 20%, que seria no valor de R$60.000, e eu vou financiar então R$240.000. O prazo do financiamento é de 30 anos e nós vamos utilizar aqui um valor médio de 10% de taxa de juros sobre esse meu financiamento imobiliário. E vamos considerar também a valorização do imóvel de 6% ao ano, que é a mesma coisa que eu levei em consideração quando eu falei lá do consórcio. Com essas premissas, o que vai acontecer? Você tem que dar uma olhadinha aqui. Após 30 anos, esse imóvel que foi adquirido no valor de R$300.000 por financiamento na tabela saque,
eu terei desembolsado o montante de R$ 661 mil para comprar esse imóvel. E esse imóvel vai ter uma valorização chegando ao patrimônio de 1,72 milhões de reais. Se eu tivesse feito o consórcio desse mesmo imóvel, que nós já fizemos esse cálculo na aula passada, você tem que voltar lá e assistir ela também, você vai ter visto que em 15 anos, que é o prazo do consórcio, eu terei desembolsado R$ 860 mil por um imóvel que lá, após 15 anos, vai estar valendo só R$ 719 mil. Mas após 30 anos, o prazo passou, o tempo continuou correndo, o mesmo imóvel vai estar valendo também 1,72 milhões de reais. O que você consegue observar aqui nesse resumo? Primeiro, que ao contrário do que sempre te venderam, de que no consórcio você paga menos, no exemplo que nós estamos mostrando aqui, no consórcio você paga mais do que no financiamento. Enquanto que no financiamento você desembolsou R$ 661 mil, no consórcio você vai ter desembolsado R$ 860 mil. É mais de R$ 120 mil de diferença. E o detalhe é que, após 30 anos, o imóvel vai estar valendo a mesma coisa para quem adotou o financiamento quanto para aquele que adotou o consórcio. Com a diferença que, no consórcio, você pagou mais dinheiro, enquanto que no financiamento você teve um prazo maior que você ficou amarrado fazendo o pagamento das parcelas mensais. Mas no montante, o financiamento, financeiramente falando, é uma melhor opção porque, embora o prazo seja de 30 anos, você pagou R$ 120 mil a menos do que quem pagou fazendo o consórcio. E o interessante é que o seguinte, que a regra é que, como eu já disse, quando eu falo do financiamento, se você utilizou, por exemplo, a tabela Price, que não é aconselhável, é a menos utilizada para financiamento imobiliário, as suas parcelas permaneceram estáveis, não aumentou e nem diminuiu. Se você utilizou a tabela saque, como eu disse, você começou pagando um valor maior e as parcelas foram diminuindo com o tempo. Porém, quem fez o consórcio, nesses 15 anos de consórcio, o que aconteceu com as parcelas? As parcelas foram aumentando, porque houve uma valorização do imóvel, como eu disse, que reflete na valorização da carta de crédito, que reflete no aumento nas parcelas a serem pagas, que reflete também na taxa de administração que você vai estar pagando. Então, com números, eu estou te mostrando que o consórcio pode não ser a melhor opção na hora de adquirir o seu imóvel, que financeiramente falando, o financiamento pode ser melhor, nesse caso, do imóvel de R$ 300 mil. Então, voltando aqui comigo, o maior erro que se pode cometer é olhar apenas para os números. Mas os números não mentem, né? Você viu aqui que, financeiramente falando, o consórcio perde para o financiamento nesse cálculo, nessa simulação que fizemos aqui do imóvel de R$ 300 mil. Mas, o que traz o financiamento de benéfico para você, tá? Primeira coisa, resolve o problema de tempo, que é o quê? A moradia imediata. Às vezes você precisa do imóvel, não dá para você esperar ser contemplado por um consórcio. Além do que, nós vimos que o consórcio você desembolsa um valor maior do que de fato é desembolsado no financiamento. Além disso, o imóvel, na verdade, o financiamento, ele traz uma proteção para você, porque você tem um imóvel, você se protege, por exemplo, de ter que pagar aluguel. Quem está lá no consórcio, enquanto não é contemplado, pode estar pagando de aluguel, morando de favor. Isso aí já está resolvido quando você financia o seu imóvel. Além disso, a valorização do imóvel com o tempo traz uma alavancagem financeira, que não ocorre, por exemplo, quando eu falo do consórcio. Dito isso, essa é a terceira série, na verdade, é o terceiro episódio dessa série que nós estamos fazendo, mostrando quais as melhores modalidades para você adquirir o seu imóvel. Eu já falei numa comparação no primeiro vídeo a respeito de todas as modalidades que você tem que assistir, para você inclusive ver as premissas que nós estamos utilizando no vídeo de hoje. Na aula passada, no episódio passado, falamos a respeito do consórcio, quebramos vários mitos envolvendo o consórcio que muitas pessoas não sabiam a respeito, né? Para que você não caia em armadilhas envolvendo o consórcio. E nesse vídeo eu te mostrei que o financiamento, financeiramente falando, pode ser melhor do que o consórcio, além do que você ter um imóvel imediatamente. E quando eu falo de adquirir um imóvel, talvez esse seja o maior problema das pessoas, que é ter o imóvel imediatamente. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de investimentos. Você vai ver como investindo, você consegue comprar o imóvel na metade do tempo e depois, após 30 anos, na comparação geral que fazemos, nesse caso, você pode ter um patrimônio 3 vezes mais do que quem fez um consórcio ou do que quem fez um financiamento. Mas isso é para o próximo vídeo e eu quero que você assista lá. Se você está gostando até aqui,
Curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas do trabalho, para que mais pessoas saibam qual é a melhor decisão na hora de adquirir os seus imóveis, tá bom? Eu espero te ver até no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.